Você já parou para pensar que talvez o problema não seja você, mas tudo aquilo que você já aprendeu um dia sobre emagrecimento e como você pode estar aplicando de forma errada? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Caroline. Já passei por um processo de emagrecimento de mais de 20 quilos e por destino ou coincidência, hoje eu também sou nutricionista e eu trago nesse canal dicas valiosas de como emagrecer, como melhorar a saúde e como ter maior qualidade de vida. Muitas vezes você já tentou passar por um processo de emagrecimento e você talvez tenha tido o resultado, mas não o resultado que você gostaria, ou às vezes nem teve, e quando teve, teve o reganho de peso novamente. Isso pode ser motivado muitas vezes pela forma que você aplica os conhecimentos que você já teve sobre o emagrecimento. A gente sabe que a internet ela veio como solucionadora de problema, mas ao mesmo tempo ela também cria muito problema. Por quê? A gente tem o que a gente chama de obesidade mental. A gente tem muita informação disponível sobre o emagrecimento e muitas vezes a gente não sabe como aplicar na gente ou aplica conforme nossas vozes da cabeça e por isso a gente não tem um resultado tão fidedigno quanto a gente gostaria. Então, saber aplicar e saber filtrar cada uma dessas informações é importante. E aqui eu vou te trazer alguns motivos do que o seu processo de emagrecimento ainda não deu certo ou se não deu certo, está demorando a dar certo. O seu metabolismo ele já pode estar lentificado. De fato, muitas vezes a gente fala, eu tenho um metabolismo lento. Isso muitas vezes é uma desculpa, certamente, mas de fato isso pode acontecer. A gente tem que saber diferenciar esses casos e é importante saber que esse metabolismo mais lento tem várias causas. Uma das primeiras causas que tem é, por exemplo, a idade. A gente fala muito, principalmente da mulher, a mulher sempre quer estar jovial, um corpo mais magro. A menopausa é um fator desencadeante dessa lentificação desse metabolismo. Isso porque a gente tem uma queda de hormônio, a gente tem uma regulação hormonal desigual, mas não somente isso. Se você não tem uma questão com a menopausa ainda, ou se você é homem, a gente tem a questão da idade como fator de diminuição do metabolismo. Isso é determinante e pode modificar a velocidade da perda de peso, ou seja, essa perda de peso, de fato, ela fica mais lenta. Você que já passou por diversas dietas, já tentou emagrecer diversas vezes, já fez restrição extrema, o seu corpo entra num modo sobrevivência. Ele literalmente vai estocar energia em forma de gordura para esses momentos em que você se restringe. O seu corpo ele já entende que em algum momento você vai fazer uma restrição e ele estoca justamente para não passar necessidade. Então há uma lentificação desse metabolismo justamente porque o seu corpo se protege de você mesmo. Então por isso que o acompanhamento nutricional ele é muito válido nesse momento. Isso porque a gente vai calcular as calorias necessárias para que você consiga emagrecer e que você continue com o seu metabolismo minimamente acelerado. Outra questão muito importante que também pega a questão de sedentarismo, mas também de etarismo, então a gente está falando da idade novamente, que é a quantidade de músculo. Quanto mais músculo a gente tem, mais caloria a gente gasta. Isso porque a gente precisa de muito mais caloria para desenvolver o músculo. Se a gente tem um músculo, a gente gasta muito mais caloria e, consequentemente, a gente consegue comer mais. Então, você que não tem uma vida minimamente ativa, é sedentário, a gente pode estar diminuindo o metabolismo justamente por isso, a falta de músculo e mais. Quando falta músculo, certamente há um excesso de gordura, principalmente visceral, mas também a gente tem que olhar nas questões de saúde, como maior desenvolvimento de diabetes, hipertensão, e a gente não quer isso, a gente quer tanto ter músculo para a idade adulta, mas também garantir uma velhice saudável, com sustentação de ossos, músculos. Então, assim, tente malhar pelo menos 2 vezes na semana ou ser minimamente ativo. Como eu sempre falo, aumente a sua atividade diária. Vai andar de escada, vai fazer uma caminhada no seu bairro, vai a pé para o seu trabalho, movimente-se. Outra questão que dificulta o emagrecimento e pode ser a culpa de você não estar perdendo peso como você gostaria é a falta de consistência. O que acontece é que muitas vezes você vai lá,
de segunda a quinta certinho. Chega sexta, sábado e domingo e você não segue o plano que você seguiu e você dá direito não à refeição livre, mas a dias livres. O que isso acontece? Pensando muito brevemente, pense que você precisa de 2.000 calorias para você viver, respirar, continuar fazendo as suas atividades diárias e você faz um déficit calórico de 500 calorias. Isso quer dizer que durante a semana, até quinta-feira, você está comendo 1.500 calorias. Isso quer dizer que você economizou, entre aspas, 2.000 calorias. 500 vezes 4, 2.000 calorias. Só que sexta-feira, sábado e domingo, sexta-feira você vai no happy hour com um amigo e você toma 3 Heinekens, uma porção de franguinho frito. No domingo você tem um almoço com a família, então tem maionese, tem uma macarronada, tem uma sobremesa. E também depois, no sábado, alguém te chamou para você tomar uma casquinha, um sorvete. Entende que todas essas saídas, por mais que sejam saídas que você não julgou como erradas, são saídas em excesso em que você comeu comidas hiperpalatáveis e de fato tem bastante caloria. Tudo isso pode estar colocando o seu déficit calórico de segunda a quinta jogado pro ralo. E mais, você pode estar comendo só nessas refeições, comidas que você não percebe que está comendo, mais caloria do que você perdeu durante esses dias de segunda a quinta. Ou seja, você pode estar ganhando peso e nem estar percebendo. Então, a constância é importante. E aqui eu não estou falando para você deixar de fazer sua refeição livre, mas de fato escolher um dia da semana com uma refeição livre. E aí, seja consciente também. Ah, eu vou comer um pedaço de sobremesa, mas aí, por exemplo, tem uma Coca-Cola com açúcar. Evita, toma zero, já que você está sabendo que você vai comer a sobremesa. Ah, eu vou comer um almoço com sobremesa. Beleza, mas na próxima refeição, volta ao seu plano normalmente. Tenha consistência. O seu corpo é inteligente o suficiente para saber quando você faz as suas saídas esporádicas. Eu já falei em um tema de vídeo aqui no canal que teve muito alcance aqui no YouTube, que é emagreça no silêncio. Não conte para ninguém que você está no processo de emagrecimento. Isso porque o ambiente, ele te sabota. Pensa comigo, se você tem amigos, familiares que sempre estão saindo, comendo fora, fazendo refeição dentro de casa, que tem uma mesa farta, ou que te convida para sair, para beber, para comer petisco, é óbvio que você vai ser influenciado. Você recebe essa influência. É tendencioso que você coma as mesmas coisas que essas pessoas estão comendo. E é importante a gente lembrar que a gente tem um processo a ser vivido. E sim, o emagrecimento não é fácil. A gente às vezes precisa abrir mão desses momentos, ou minimamente não abrir mão desses momentos, mas se adequar e talvez adequar a sua alimentação para esses momentos. Vamos pensar comigo. Se você sabe que você tem uma saída sexta-feira e que você já teve a sua refeição livre durante a semana, o que a gente pode fazer é comer antes da gente sair e mais, olhar o cardápio desse local para escolher as melhores opções. Isso porque você sabe que vai ter alguém ali que vai falar assim, não vai comer nada? Sim, você pode comer, mas você pode fazer a melhor opção que tem lá. E se você também não quiser, você não é obrigado a comer, porque você pode dizer o não. Você tem essa escolha e é importante eu te lembrar isso. Tá gostando desse vídeo? Já gosta desse tipo de conteúdo? Quer saber um pouco mais sobre emagrecimento, lifestyle saudável e mudança de mentalidade? Já se inscreve aqui no canal, escreve no comentário o que você quer ver aqui. O quarto motivo, e eu acho que é um dos mais predominantes, é você fazer da comida um atalho emocional. É muito comum chegar lá no consultório algumas pessoas que falam assim na primeira consulta: Nutri, eu faço a dieta direitinho de segunda a sexta. Só que chega sexta-feira, eu falo assim: nossa, eu fiz tão bem durante a semana, eu mereço um docinho. E aí, o que acontece? Nesse eu mereço, o docinho não é apenas um docinho. Começa a virar um doce, começa a virar uma sobremesa, uma refeição livre e a pessoa ela vai comendo desenfreado sem perceber.
Isso por conta do eu mereço, já que eu segui a dieta durante toda a semana. Isso é uma recompensa emocional que precisa ser tratada. Como isso? Já falei aqui em alguns vídeos que é importante que a gente procure atalhos a não ser a comida. Isso pode ser você que tem marido, você que tem esposa, sair com sua esposa. Isso pode ser, talvez, a gente ir num monumento histórico da sua cidade, você fazer crochê, você fazer pintura, você fazer bordado. Tem tanta coisa que a gente pode desvencilhar da comida e que a gente nem sabe que a gente gosta. Muitas vezes a gente esquece de hobbies que a gente já teve durante a vida e a gente não coloca em ação. E às vezes é só a gente retomar algum pensamento que a gente já teve, só que a gente não tem mais. Então, muitas vezes é muito mais fácil do que a gente imagina, só que a gente ainda não tem essa noção. Então, sim, tire esse refúgio da comida e tente fazer com que outras coisas também sejam tão boas e tão prazerosas quanto a comida, e não fazer da comida um atalho emocional. Espero que nesse vídeo eu tenha te alertado e aberto seus olhos pelos motivos que talvez você não consiga emagrecer e mais, que você consiga mudar essas ações para que isso seja viável e que você consiga atingir a sua meta de emagrecimento. Deixa seu like, já se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!